Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, ainda de forma virtual, mantendo o distanciamento físico, mas unidos em pensamento e vibração. Vamos fechar os nossos olhos, buscando a sintonia com os espíritos superiores e protetores da nossa casa, imaginando que estamos no salão doutrinário do Cristo Redentor, para mais um dia de aprendizado. Nesse período do Natal, tempo em que toda a energia do planeta se modifica, pedimos aos nossos protetores que nos abençoem e, através dos ensinamentos de Jesus, possamos vivenciar verdadeiramente essa data tão significativa. Vamos fazer aqui um breve resumo histórico para que a gente possa com mais facilidade entender essa nossa reflexão de hoje que vamos fazer em seguida. Roma era a maior potência política e econômica da época em que Jesus nasceu. Em 63 a.C., um general de nome Pompeu conquistou a Palestina, que desde então passou a fazer parte do Império Romano. A Palestina funcionava como uma província semi-autônoma, pois as autoridades locais foram mantidas com um controle central do Império Romano. No tempo do nascimento de Cristo, o imperador romano era Otávio Augusto. Ele governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Quando Cristo foi morto, o imperador era Tibério, e ele reinou de 14 a 37 da nossa era. Os romanos mantinham seu domínio sobre as províncias do império com muita rigidez e de forma brutal. Para conseguir isso, cobravam impostos de todas as nações dominadas. Esse império oprimia a população por meio de inúmeras imposições oriundas desses impostos, bem como pela cultura da violência, tornando muitos judeus como escravos e cúmplices da sua corrupção. O império era auxiliado por um exército bem formado, o que aterrorizava ainda mais a população. Na Palestina romana, ou Canaã, o órgão político mais importante era o Sinédrio. Este era como um senado, composto por 71 membros comandados por um sumo sacerdote. Esse órgão era responsável pela vida dos judeus, pela aplicação do cumprimento da lei e pela ordem interna. As funções das autoridades locais da Palestina romana eram distribuídas da seguinte forma: Pôncio Pilatos governava a Judéia, Herodes Antipas a Galiléia e seu irmão Filipe a Itureia. Algumas características diferenciavam o povo judeu dos demais povos que viviam no Oriente Médio. O povo judeu acreditava em um único Deus, vivo e verdadeiro. Os demais povos eram todos politeístas, pois acreditavam em muitos deuses diferentes. Esses deuses, em geral, eram representados na forma humana ou de animais. A esperança no Messias ajudava o povo a caminhar. Essa esperança era forte, sobretudo no meio do povo mais simples e humilde. A lei tinha uma importância decisiva. A lei devia ser cumprida a todo custo. Matriz das grandes religiões monoteístas da atualidade, o judaísmo surgiu com uma crença de que Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos por volta de 1250 a.C. no Monte Sinai. Esses ensinamentos estão no Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. O propósito do judaísmo é cumprir o que considera ser a aliança entre Deus e o povo judeu. Os judeus, naquela época, se dividiam em algumas seitas. Os escribas ficaram conhecidos nas páginas do Novo Testamento como os doutores da lei, por serem profundos conhecedores das Escrituras. Eles não podem ser estritamente definidos como uma seita, mas sim membros de uma espécie de academia dos tempos bíblicos. Por isso, se sentiam no direito de interpretar a lei para o povo judeu. Fariseu deriva de um vocábulo hebraico, que significa separado. Denomina um grupo de judeus extremamente apegados à Torá, o livro sagrado dos judeus. Formavam entre o povo judeu uma espécie de comunidade à parte. Eram a elite do povo, não se misturavam. Os saduceus compunham uma das mais importantes e influentes seitas judaicas, muitas vezes em oposição tanto política quanto teológica aos fariseus. Esta seita era amplamente constituída pelos elementos mais ricos da população.
Os saduceus rejeitavam as interpretações dos escribas e fariseus sobre a lei mosaica e apegavam-se à sua interpretação literal. Zelote é uma palavra grega que significa zeloso. Os zelotes tinham um intenso zelo por Deus. Era um grupo religioso com marcado caráter militarista e revolucionário que se organizou opondo-se à ocupação romana de Israel. Também eram designados sicários ou sanguinários, devido ao punhal que levavam escondido e com o qual atacavam os inimigos. Não hesitavam em usar a força, a violência e as intrigas para alcançar seu objetivo, que era libertar a nação de Israel do jugo estrangeiro. Após esse breve e sucinto resumo histórico das características políticas, econômicas e religiosas da época de Jesus, na época que Jesus nasceu, vamos refletir um pouco sobre a transformação que o nascimento dele causou na sociedade. Essa reflexão de hoje é baseada numa mensagem do espírito Joana de Ângeles, intitulada Natal, psicografada em 2003 no Centro Espírita Caminho da Redenção. Nessa mensagem, Joana nos diz: ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. Jesus veio para revolucionar o seu tempo. Não uma revolução armada para tomar o poder, mas uma revolução moral para transformar o íntimo dos homens. Ele nos trouxe um manual de conduta, de ética. Jesus veio nos trazer um rumo, nortear nossas condutas, orientar nossa vida através dos seus ensinamentos, mas principalmente dos seus exemplos. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio nos trazer o evangelho do amor. Quando ele nos diz que são bem-aventurados os aflitos, nos ensina a ser resignados. Nos ensina a importância da humildade, quando nos diz que são bem-aventurados os pobres de espírito. Nos mostra o valor de sermos brandos e pacíficos, também nas bem-aventuranças. Bem-aventurados ainda os misericordiosos, e aí nos mostra o valor do perdão. A honrar pai e mãe nos ensina a importância do respeito. Nos mostra que devemos ser caridosos ao fazer aos outros o que gostamos que os outros nos façam. Mas, acima de tudo, nos ensinou através de palavras e exemplos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus é o nosso modelo e guia. Por isso precisamos deixar que ele entre em nosso coração, atue em nosso espírito e exerça uma relação direta com as nossas atitudes. Conta-se que um artista famoso havia pintado um lindo quadro, e no dia da exposição acumulou-se na galeria uma grande quantidade de pessoas, fotógrafos, jornalistas, políticos, críticos e outros apreciadores da arte. Ao retirar o pano que cobria o quadro, houve um espanto e um caloroso aplauso. Era uma impressionante imagem de Jesus batendo à porta de uma casa. A imagem era tão bela que o Cristo parecia vivo. O artista recebeu muitos elogios, mas um crítico achou uma falha no quadro. A porta não tinha fechadura. E o crítico perguntou ao pintor: como se fará para abri-la? O artista respondeu que não era um erro, porque a porta representava o coração humano, e este só se abre por dentro. E nós, já abrimos o nosso coração para Jesus entrar? Se acreditamos e comemoramos no Natal o nascimento de Jesus, nos perguntamos: será que Jesus realmente nasceu em nossos corações? Certa vez perguntaram a Paulo quando e onde Jesus nasceu, e ele respondeu que foi na estrada de Damasco, quando ele, fanático e intolerante, ouviu o mestre lhe perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele dia se transformou num dos mais fiéis discípulos de Jesus. Perguntaram a Madalena quando Jesus nasceu, e ela respondeu que foi em Betânia, quando Jesus lhe mostrou a oportunidade de uma vida nova. Perguntaram também a Pedro
e ele disse que Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, quando o negou por 3 vezes, e a partir daquele momento nunca mais vacilou diante da fé nos ensinamentos do Cristo. Tomé confidenciou que Jesus nasceu no dia que testemunhou que a morte não existe, e a vida eterna, prometida pelo Mestre, era real. Joana nos diz: esta é a oportunidade de encontrá-lo, caso ainda não tenhas estado com ele. Busca-o quanto antes, a fim de que não seja tarde demais. E se o conheces, certamente o amas. Utiliza-te então do seu Natal para demonstrar que a sua lição de ternura domina o teu coração. Vivemos num mundo onde ainda predomina a maldade, a ganância, a corrupção, características semelhantes àquelas presentes na época que Jesus nasceu. Ele veio para romper com essa estrutura. E nós, nos dias atuais, precisamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos. E isso significa sermos obreiros, sermos os trabalhadores da última hora. Seguirmos os ensinamentos de Jesus, tal como amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer aos outros o que gostamos que os outros nos façam, retribuir o mal com o bem, para dessa forma transformarmos esse mundo em que vivemos. Conta-se que em certa ocasião, no período do Natal, todas as estrelas do céu pediram para visitar a Terra entre as 22 horas do dia 24 de dezembro e as 5 horas do dia 25, com o objetivo de homenagear a estrela de primeira grandeza, estrela guia da humanidade, Jesus. O pedido foi concedido. Do dia 24, todas as estrelas desceram à Terra, passearam e iluminaram o planeta. E no horário e dia combinado, começaram a retornar. No posto celestial, o apóstolo Pedro, responsável por esse controle, contava cada estrela que retornava, chegando à cifra fabulosa de 9.999.999.999 estrelas. Pedro ficou um pouco apreensivo, porque tinha certeza que haviam descido 10 bilhões de estrelas. Contou mais 2 vezes e, para seu espanto, confirmou o número da primeira contagem. Faltava uma estrela. Decidiu repousar um pouco e, em seguida, iniciou nova contagem. Conhecia todas as estrelas e sabia quantas tinham de cada cor diferente. Contou as estrelas vermelhas, depois as amarelas, em seguida as violetas, e sorriu, pois até aquele momento estava tudo certo. Começou a contar as estrelas verdes e percebeu que era exatamente esta que faltava. Perguntou então a uma estrela azul o que ocorreu na Terra, e ela explicou que as 10 bilhões de estrelas desceram para a Terra, se alegraram em visitar todo o planeta, mas no dia seguinte quase todas voltaram, menos uma estrela verde. Ela pediu licença para ficar, pois sabia que após a trégua da noite de Natal, os homens voltariam a agir com violência, a fazer as guerras, a esquecer do menino Jesus. A estrela pediu que disséssemos ao Senhor Jesus que ela ficaria, e sempre que ela brilhasse nas trevas do mundo, ele estaria vivo para a humanidade. Era a estrela verde da esperança. Que nós possamos guardar em nossos corações uma estrela verde da esperança, que esteja sempre brilhante, fazendo que o espírito do Natal permaneça vivo em todos os dias do ano, e que as mensagens do Mestre nos influenciem para a nossa transformação moral, não só durante essa época de Natal, mas em todos os momentos da nossa vida. Desejo a todos muita paz, que a energia do Natal esteja sempre presente em nossos corações e que o Ano Novo seja repleto de paz e harmonia. Que em breve possamos nos reencontrar no salão doutrinário do nosso Centro Espírita Cristo Redentor. E eu desejo sincero que esse 2021 seja realmente um ano diferente, um ano novo, que tenhamos aprendido todos esses ensinamentos que o ano de 2020, que foi tão difícil, nos trouxe,
mas que possamos exemplificar tudo o que estamos aprendendo, todas essas mensagens que Jesus nos enviou, que possamos exemplificar nesse novo ano, esperando que em breve nos reencontremos, que esse espírito do Natal realmente permaneça, né? Essa vibração, essas boas energias, iluminem o nosso coração durante todo o ano de 2021. Muita paz, muita alegria, que possamos em breve nos reencontrar. Um abraço fraternal para todos.